Saudamos a cada um de vós com a graça, com a paz, com o conhecimento do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem celebramos com gratidão no coração pela redenção que Ele promoveu na nossa vida. Por isso aqui estamos, para ouvir da sua palavra, em comunhão, tendo a nossa fé revigorada através do seu Espírito, e é muito bom estarmos juntos. Trazemos o abraço fraterno da nossa igreja Nova Holanda, aos amados irmãos aqui da IR Colônia. Então esta é a nossa saudação proveniente do nosso Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo para o vosso coração. Somente a Deus a glória, somente a Ele. Ele é merecedor, Ele é digno de todo louvor, adoração, a adoração que é exclusiva, pertence somente a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero conversar um pouco a respeito deste postulado da reforma do século XVI, que trata sobre a glória que pertence somente a Deus. Temos acompanhado neste culto em conjunto já outros postulados na liturgia e vamos crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor por meio destes pontos que são abordados. Você, nós observamos o texto que acabou de ser lido, texto para a nossa meditação, e esta carta, iniciando então a nossa breve meditação, carta que o apóstolo Paulo direcionou à igreja que estava em Roma, é a carta magna da cristandade, porque ela possui vários temas, é de um conteúdo riquíssimo, teologicamente falando. Ela é um resumo, digamos assim, de todo o Evangelho, de toda a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na destreza do Espírito Santo, coloca isso de uma forma muito contundente e clara aos olhos da igreja, de todos os tempos, de todas as épocas. E ele o faz com a habilidade que só pode ser proveniente dos céus, na sabedoria do Espírito Santo de Deus. E por esse mesmo Espírito, iluminados por ele, tenhamos então os nossos corações dilatados pelo seu amor, para que essa mensagem possa fazer a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Que bom que você está aqui. Que bom que você tem os seus ouvidos abertos e atentos para a leitura da palavra, mas também para meditarmos juntos sobre estes pontos. E agora, de uma forma mais resumida, então fica primeiro aí o desafio para você, na sua devocional, seja ela individual, seja ela no culto doméstico, meditar capítulo por capítulo desta carta maravilhosa do apóstolo Paulo à igreja em Roma. O apóstolo Paulo nunca pôs os pés naquela igreja, mas ele destinou a sua carta aos cristãos judeus de fala grega. Interessante isso. Aquela comunidade de fé composta em sua grande maioria por judeus de fala grega e outros gregos alcançados pelo evangelho da salvação, pela pregação da palavra de Deus. Então vemos esta luz santa e bendita no coração do Império Romano, tendo aqui Roma como a capital. Nós estamos numa cidade bem pequena, cidade de Carambeí, mas é uma referência importante nos Campos Gerais, que seja também na proclamação do Evangelho. Não podemos negligenciar esta palavra maravilhosa e que esta proclamação redunde em glória exclusiva ao nosso Deus. Então, neste seu ensino, falando e abordando de vários temas aqui de forma mais profunda, numa teologia mais elaborada, o apóstolo Paulo, dos capítulos 3 a 5, ele vem falando sobre um tema muito importante, o tema sobre a justificação. E como ele pretende abordar esse tema, está descrito aqui. Nós vemos que ele lança a mão de uma figura lá do Antigo Testamento. Ele se refere ao pai dos judeus
e que, por consequência, tornou-se o nosso pai. Mas o nosso pai na fé. Nesta fé que foi despertada em seu coração pela instrumentalidade do Espírito Santo. É maravilhoso observarmos que Abraão, contra toda esperança, verso 18, em esperança creu, ele acreditou, mesmo com uma idade avançada, mesmo na casa dos 100 anos, um homem centenário, Abraão pôde assim acreditar e depositar toda a sua esperança em Deus. E então fica a pergunta que fazemos ao texto. E eu costumo dizer que uma das melhores maneiras de estudarmos a palavra de Deus é fazer perguntas ao texto. Quanto mais perguntamos, mais lições nós extraímos. Talvez algumas perguntas fiquem sem resposta, por enquanto, até que sejamos promovidos à glória, não é verdade? Mas isso é maravilhoso diante dos nossos olhos. Perguntar ao texto, por que Abraão não titubeou quando Deus falou com ele? Por que Abraão não perdeu a esperança? Por que o seu coração estava tão firmado assim, a ponto de ser considerado pai de multidões, ou pai de muitas nações? Diga-se de passagem, o texto nos aponta que assim será a sua descendência. O apóstolo Paulo fazendo, digamos assim, uma exegese de Gênesis capítulo 15, verso 6. O apóstolo Paulo vem trabalhando esse tema importante e surge essa pergunta em nosso meio hoje. Como este homem, diante da esperança que estava, parece que conspirando contra ele, ainda assim, ele desenvolveu a sua fé sem enfraquecer nela, reconhecendo mesmo, ou ainda que o seu corpo estava sem vitalidade, olhando para a sua esposa Sara. E aqui o texto ele é tão enfático, quando nós vamos para o original, o texto está dizendo que Sara também tinha o seu ventre enfraquecido, ou seja, uma linguagem no original, o seu ventre estava necrosado. Que situação, né? E ainda assim ele pôde crer, pôde acreditar. Por que ele teve tanta intensidade em acreditar? Não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Por uma questão muito tranquila, que o próprio texto e as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse nos revelam. Abraão estava diante de um Deus pessoal. E isso é extraordinário. Assim como nós podemos nos relacionar uns com os outros, assim como nós podemos dialogar sobre tantos assuntos, considerar tantas questões, Abraão estava diante de um Deus pessoal, vivo, verdadeiro, real. Não era um ídolo fabricado por suas próprias mãos, não era algo que sua própria mente concebeu, fruto dos seus devaneios antes de pegar do sono. Este Deus que se revelou a Abraão é o Deus pessoal, é o Deus bondoso, maravilhoso, cheio de graça, cheio de glória, cheio de bondade e majestade. Bendito seja esse Deus tremendo, extraordinário, mas um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que faz promessas. E então, cumpre-lhe simplesmente dizer: serei pai de multidões, conforme a promessa de Deus. Amém, aleluia, glórias a esse Deus tremendo e maravilhoso. E aí o apóstolo Paulo vem trabalhando no início deste capítulo 4, que não foi pelas obras que Abraão realizou, que ele foi aceito, recebido, não foi pelas obras, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelos seus méritos, que Deus aplicou sobre ele a sua justiça. Mas esse é um presente da própria divindade excelsa, triuna, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o Deus Todo-Poderoso, cheio de majestade, que se revela. Então guarde isso no seu coração. Quando nós nos reunimos para uma celebração, nós estamos diante de um Deus pessoal, de um Deus que se comunica, de um Deus que ouve, de um Deus que vê, de um Deus que fala, de um Deus que experimentou a nossa própria miséria.
na sua própria pele. Ele se vestiu na pele de um carpinteiro para se identificar conosco. E isto faz deste Deus um Deus maravilhoso, o Deus pessoal, o Deus que se identifica e que se relaciona comigo e com você, e que nos fez promessas, como fez lá Abraão, aquelas promessas das quais ele pela fé se apropriou, elas estão diante de nós, contudo, dentro de um contexto ainda maior. Abraão sequer poderia imaginar, naqueles dias em que ele esteve sobre esta terra, o momento em que nós viveríamos aqui, muito além do que aquele servo de Deus pudesse imaginar. Ainda que na altura da sua vida, numa idade avançada, a sua esposa, já com o ventre estéril, mas ele acreditou que o Deus que estava falando com ele era o Deus pessoal, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E então, diante de tudo isto, observando esta promessa de Deus para o seu coração, ele foi fortalecido na fé. O texto nos traz aqui a voz passiva. Quando a voz passiva é empregada num texto, significa que o sujeito é afetado pela ação. Então esta fé sobreveio a Abraão como um presente do próprio Deus. Ele não é apenas um Deus pessoal que fica alheio ao que se passa conosco, mas ele é o Deus que nos presenteia com a promessa, com a graça, com a salvação, com o perdão, com a vida eterna, com a justificação, com a vida em santidade. Este é o Deus que nós servimos. Por isso este nosso ajuntamento ganha proporções extraordinárias e maravilhosas quando nós tomamos ciência de que este Deus é um Deus pessoal, mas é um Deus que nos presenteia. E este presente nos afeta. Nós não buscávamos por este presente, sequer imaginávamos que estaria à nossa disposição um dom, uma graça tão grande, tão maravilhosa, tão inefável. E Deus assim nos concedeu por sua misericórdia e bondade. E Abraão pôde então, diante deste presente que ele recebeu, dar glórias somente a Deus. Abraão estava cercado de uma cultura ímpia. O contexto ali do crescente fértil era um contexto terrível. Tantas pessoas se inclinando a tantos deuses que as suas próprias mãos fabricaram, de uma cultura insana, degenerada, corrompida. Mas aquele homem estava diante de um Deus pessoal, de um Deus que lhe presenteou com promessas inefáveis, de um Deus que lhe prometeu, e esta promessa se cumpriu. Tempo depois, um ano depois, propriamente dito, você conhece o texto, e ali se concretizou a promessa do Senhor sobre Abraão. Bendito seja o nome do Senhor, e este homem pôde não receber influência das nações ao redor, mas ele se tornou pai para estes que vieram a crer em seu santo, no nome do nosso Deus Todo-Poderoso, pela fé que lhe foi dada como este presente. Muito bem, depois ou diante desta rápida explicativa sobre o texto sagrado, o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Qual é o sentido do texto para a nossa vida? Será que isso faz algum sentido para a minha caminhada, para a sua caminhada? A pergunta é, você tem vivido todos os dias para o louvor e a glória do nosso Deus? Porque este Deus que nos chama para glorificá-lo. E o próprio Abraão, quando recebeu e tomou ciência da grandiosidade do presente que ele tinha agora acolhido em seu coração, esse instrumento poderoso que é a fé, ele pôde então dar glórias a Deus. A fé que nos vem como presente não é apenas para enfrentarmos os dilemas da vida, não é apenas para que possamos compreender melhor as Sagradas Escrituras, não é para que simplesmente exerçamos a comunhão fraterna. A fé que Deus nos deu é para a glória, para o louvor, para a honra dele, para glorificá-lo. Porque se não for assim, se estamos distantes deste ensino, nós estamos mais inclinados ao que nós podemos realizar como fruto do nosso pensamento e a força do nosso braço. E menosprezamos este presente tão maravilhoso. Então nós somos também exortados por esta mesma palavra, a olharmos para o antepassado Abraão,
que se tornou pai da fé, não apenas para os judeus, mas para nós todos também, os gentios, aqueles que não fazem parte da comunidade judaica, para que venhamos a exercê-la com temor, tremor, alegria e louvor a Deus, exclusivo ao Senhor. E amados, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, lá no passado. E aqui o apóstolo Paulo fez uma aplicação para a igreja em Roma. E como esta palavra é viva e eficaz, nós aplicamos para nós hoje também. Esta mesma palavra, este crédito também nos alcança nessa noite. Fala também ao nosso coração. É para nós. Deus creditou para nós, sobre nós, a sua justiça. Desde que nós creiamos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. O que tem a ver conosco esta fé que houve em Abraão, conosco hoje, é a fé que nos leva a abraçar a nossa confessionalidade em Cristo Jesus. O mesmo poder de Deus que operou no ventre necrosado de Sara é o poder que está atuando no coração de muitas pessoas. É o poder que traz vida, é o poder que restaura, é o poder que nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. É o poder do Espírito Santo. O poder de Deus é para as coisas aparentemente impossíveis ou de fato impossíveis. E este poder nos chega como um presente, como uma dádiva das suas mãos. Nós estamos carentes deste presente a todo instante, carentes de assumirmos este presente como Abraão assumiu e dizer: não depende de mim esta salvação, mas muito obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, fui alcançado pela tua graça, mediante a fé, na obra expiatória de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, como nós temos observado lá com a nossa Nova Holanda, o nosso povo, a nossa gente lá que nós amamos, temos neste mês de outubro enfatizado esta maravilhosa obra de Cristo. O que Cristo fez por mim e por você é algo de valor inestimável. Nós somos imensamente gratos a Deus por poder pregar esta palavra, porque até usei uma pequena didática com os nossos irmãos. Nós estávamos bem aqui, no chão. A lei de Deus estava aqui, no alto, porque a lei é santa. O Deus Todo-Poderoso, que nos outorgou esta lei sobre todas as coisas. E nós, nosso lugar, você está observando, não teríamos a menor condição de cumprir a lei. A lei é superior, a lei é santa. A lei olha para nós e, ao invés de nos absolver, ela nos condena. Por mais que seja santa e maravilhosa, nós somos pecadores, nós somos injustos. Isaías capítulo 64, verso 6 nos diz que todas as nossas obras, as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. E então, mais uma vez, eu peço a você que coloque os seus olhos ali, no chão. É onde estávamos, prostrados por esta miséria que o pecado nos proporciona, incapazes de cumprir a lei, e mais, a lei nos acusando, pecadores, é inútil para vocês cumprir a lei. E então, este Deus, fico pensando, se este Deus tivesse colocado os seus olhos em nós, tivesse colocado os seus olhos nas nossas obras, ele encontra de repente Abraão lá no meio daquele povo. Tem Abraão. Abraão é um homem de fé. Como Deus poderia dizer isto se a fé foi presente do próprio Deus? Então não havia em qualquer um de nós a menor capacidade para nos voltar para Deus por meio da lei.
Porque antes de Cristo Jesus era impossível, ou sem Cristo Jesus, melhor dizendo, é impossível que nos acheguemos a Deus pela lei. É impossível. E então Deus, não olhando para nós, mas olhando para o seu Filho, Ele pode dizer: Filho, este é o plano de redenção estabelecido na eternidade para a redenção do povo. E o próprio Cristo que se identificou conosco, deixou a sua glória, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. Ele cumpriu toda a lei. E então, Ele assume o nosso pecado, Ele assume a nossa corrupção, Ele assume a nossa miséria, Ele toma sobre si as nossas dores, Ele assume sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. Ele assume por pisaduras o nosso pecado. E então, através desta justiça satisfatória diante de Deus, deste representante perfeito que cumpriu toda a lei, você, eu, nós somos revestidos da inocência do Filho, da obra do Filho, do sacrifício do Filho, do sangue do Filho. Por isso o apóstolo Paulo conclui este pensamento falando a respeito destas palavras que não foram creditadas apenas a Abraão. Abraão tinha promessa. Ele, mesmo sem ver a promessa consumada em Cristo, ele pôde descansar o seu coração em Deus. Lá no início da nossa palavra eu disse a você que se Abraão não pôde contemplar as promessas e mesmo assim recebeu de Deus fé suficiente para saber e ter convicção de que Deus era poderoso para realizá-la, hoje nós não estamos vivendo mais por promessas. Hoje nós vivemos o cumprimento. As promessas se cumpriram em Cristo. E Cristo é real. Cristo é vivo. Cristo sempre existiu. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus amoroso. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que nos regenerou para uma nova vida, e Ele renova em nós a esperança da eternidade. Então, longe de nós praticarmos as obras fiados em nossos próprios esforços, longe de nós, para que sejamos então socorridos em Cristo e não venhamos a nos equivocar, pensando que vamos agradar a Deus, por estarmos celebrando, levantando as mãos em seu louvor. Não, isso é consequência da instrumentalidade do Espírito Santo, que já habita em nós. E nós vemos então esse presente que ganhamos do próprio Jesus. Temos até a sua volta a mão poderosa do Espírito Santo atuando em nossa mente, em nossa vida, em nosso coração. E louvamos a Deus por este presente que confirma em nós, que nos sela para o dia da redenção. Cristo Jesus morreu, foi entregue pelos nossos pecados, assumiu nossa miséria para nos tornar inocentes. Nos traz esta maravilhosa plenitude da sua graça, de sermos admitidos à presença do Pai pela sua ressurreição. Somos justificados, declarados inocentes. Por isso eu pergunto a você: você caminha pela fé em Cristo Jesus, que nos outorgou a sua graça? Se assim você caminha, você está dizendo ao Senhor: Pai, não põe os olhos em mim, põe os olhos no teu Filho, para que assim eu seja de fato absolvido. Quando Cristo veio a este mundo, veio para que o Pai pudesse colocar os seus olhos no seu Filho e despejar a sua ira sobre ele. Então, na justiça do Filho, você foi alcançada, você foi alcançado. E por isso nós rendemos honras e glórias somente a Deus, porque Ele estabeleceu esse plano de salvação para mim, para você, para o povo dele. E Ele, de fato, efetivou este plano, colocou em prática. E este plano se consumou na obra do Filho Jesus Cristo. Por isso, assim como Abraão afirmou no passado, dando glórias a Deus, hoje nós também dizemos glórias somente a Deus. Por isso que é importante, glórias somente, exclusivamente a Deus. Que esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo habite teu coração, renove a tua fé, fortaleça em você o amor, e que a verdade da palavra do Senhor possa encher a tua mente de sabedoria, e que pelo poder do Espírito Santo você coloque esta palavra em prática,
para a glória do Senhor e que esta glória seja vista através de uma vida frutífera na sua vida. Vamos frutificar no poder do Espírito Santo, tudo para a glória do nosso Deus. Amém?